Capítulo 500 Mudança no Pequeno Mundo. Fei teve sorte que seu personagem bárbaro tinha tanta força física. Caso contrário, seria quase impossível para qualquer um que não fosse um senhor da classe Sol tirar este pilar meio quebrado do chão e subir 1000 metros para o 9º nível do altar. Depois de um momento de descanso, Fei limpou o suor e o sangue do rosto. Ele ainda estava um pouco tonto, e ele sentiu como se respeitasse muito mais agora aqueles trabalhadores na terra que tinham que mover cargas pesadas de itens para o topo da montanha. Depois de recuperar um pouco de resistência, Fei suportou a dor e tirou um fundo de poção de rejuvenescimento total. Quando as feridas nele foram curadas, ele rugiu, ergueu o pilar meio quebrado, rapidamente se lançou no ar, e colocou esta metade do pilar sobre o outro no meio do altar. A Vorodstone manchada, que tinha um misterioso brilho vermelho, estava perfeitamente encaixado entre os dois pilares meio quebrados, e Fei sentiu como se o entalhe no meio do pilar fosse destinado a essa Vorodstone desde que as duas metades estavam perfeitamente alinhadas com a Vorodstone no meio. Assim que os dois pilares meio quebrados foram colocados juntos, o pilar meio quebrado no topo estremeceu levemente. Parecia que os dois pilares meio quebrados eram um casal que havia sido dividido por milhares de anos e o que estava no topo estava chorando de excitação. Uma série de luzes brancas prateadas apareceu entre os dois pilares meio quebrados, e uma luz vermelha também brilhou na Vorodstone manchada. As duas luzes passaram de fracas a brilhantes, e mudanças inesperadas estavam acontecendo. Todo o processo foi indescritível. Logo, todo o espaço dentro da montanha foi iluminado por essas duas cores. Fei ficou chocada ao descobrir que a rachadura entre esses dois pilares meio quebrados desapareceu lentamente. Não foi tão simples como empilhar os dois pilares meio quebrados, mas o pilar estava se curando como um músculo. Logo, os dois pilares meio quebrados se tornaram um. Fei de repente pensou em outra coisa e ficou aterrorizado. Se os dois pilares meio quebrados se combinassem em um, então como ele poderia tirar a Vorodstone que estava dentro dele? Fei sabia que ele não tinha forças para quebrar esse pilar novamente e tirar a Vorodstone. Então, ele percebeu que parecia que o pilar estava absorvendo a energia da Vorodstone. Além disso, o sangue de Fei que estava em todo o pilar estava lentamente sendo sugado para dentro da gravura mágica também. A cena foi bizarra. Assim, enquanto o rei queria tentar tirar a Vorodstone antes que este pilar se recuperasse completamente, uma enorme força de sucção veio subitamente do trono de pedra que fluía no ar. Como uma pequena unha de ferro na frente de um poderoso eletroímã, ele foi sugado para o trono e não conseguiu se mexer. Então, a mudança mais chocante ocorreu. Todo esse pequeno mundo de repente começou a tremer violentamente, e parecia que todo o espaço estava prestes a desmoronar. Algumas montanhas desmoronaram instantaneamente, alguns rios desapareceram imediatamente quando a água caiu na terra rachada, algumas florestas foram instantaneamente incendiadas, algumas estruturas esfarrapadas foram todas destruídas e os bandos de animais selvagens gritavam e tentaram escapar enquanto os vulcões entraram em erupção. Parecia um dia do juízo final. Na área sul do pequeno mundo, um homem enorme e careca que tinha mais de 3 metros de altura estava em uma montanha com mais de 1000 metros de altura e gritou: "Este terremoto poderia ser o lendário Castelo do Céu foi encontrado. Impossível. O Castelo do Céu se move e viaja em padrões irregulares." Foi ouvido que apenas o santo Marcial Maradona do continente marcial foi sortudo o suficiente para entrar na lendária cidade uma vez quando ele era jovem. Depois disso, ninguém foi capaz de encontrá-lo mais. Como isso pôde aparecer agora? Este homem ficou chocado e enlouquecido, e 2 raios de luz saíram de seus olhos e voaram em direção à área central do pequeno mundo. Depois que ele terminou de falar, ele imediatamente correu em direção à fonte do fenômeno. Um negro e magro guarda-fantasma o seguia de perto. Este velho parecia exatamente o mesmo que a pessoa que foi morta por Fei no altar elemental.
De fato, todos os guardas fantasmas, que eram os guardas reais de Eindhoven, cultivaram a mesma técnica maligna. Quando chegassem a um reino mais elevado, suas unhas cresceriam e seriam tão duras quanto armas de combate. Além disso, eles ficariam tão ruins quanto fantasmas, e seus personagens mudariam muito. Todos eles se tornariam cruéis e assassinos. Este guarda-fantasma era um dos melhores, e foi por isso que ele teve a chance de seguir o imperador Kronkamp de Eindhoven no Palácio Mítico. Ele estava servindo Kronkamp por mais de 30 anos, e ele conhecia bem esse tirano infame, e ele nunca o tinha visto tão ansioso. No momento, Kronkamp estava cheio de ciúmes, e ele também parecia um pouco assustado e confuso. Por que Sua Majestade está tão ansiosa? O que está acontecendo? Guarda-fantasma estava confuso, mas o súbito tremor desse pequeno mundo lhe trouxe um sentimento sinistro. Os dois continuaram a correr em direção à área central. Na área norte do mundo pequeno, o homem de meia-idade e de cabelo azul que caminhava no deserto calmamente parou, e uma expressão preocupada apareceu em seu rosto. Ele deu um passo à frente e apareceu instantaneamente a 1000 metros de distância. Os dois guardas leais, mas silenciosos, tiveram que correr atrás dele e mal conseguiram alcançá-lo. Os três também se aproximaram rapidamente da área central. A mesma coisa estava acontecendo com outros mestres que estavam na região do nível 36. O misterioso mago vestido de branco que tinha pupilas verdes, mago de mortos-vivos Azelbank, o príncipe herdeiro girano do Império de St. Germain que tinha a arma de combate nível semideus, varinha cristal negro, o misterioso mestre real do Império Jax que tinha a arma de combate nível semideus areia da raiva terrestre, e as pessoas fracas da Santa Igreja que ninguém se atreveu a atacar. Todos sentiram a mudança misteriosa ocorrendo neste pequeno mundo e a identificaram como fonte. Todos começaram a correr em direção à área central de onde estavam. Pelo que sabem até agora, todos acreditavam que o misterioso e divino País das Maravilhas Castelo do Céu estava prestes a aparecer. O Castelo do Céu só apareceu há mais de 400 anos atrás. No entanto, sua breve aparição criou um mestre no continente, Diego Maradona. Desde então, o misterioso Castelo do Céu não foi visto novamente. Houve muitos talentosos mestres de sorte que chegaram a esta região de nível 36, mas nenhum deles viu esta cidade que estava flutuando no céu. O santo marcial Maradona do continente marcial havia revelado algumas informações sobre como ele encontrou o Castelo do Céu, e foi muito semelhante ao que estava acontecendo hoje. Portanto, os mestres que sabiam um pouco sobre isso ficaram surpresos, e todos se dirigiram para a área central. Naturalmente, alguns mestres eram claros em seus objetivos de coletar ervas preciosas e materiais e avançar seus reinos neste mundo. Os 4 velhos mestres que Fei trouxe decidiram ficar onde estavam e continuar a cultivar. Fei estava olhando para tudo o que estava acontecendo em estado de choque. Ele não foi capaz de se mover enquanto estava preso no trono de pedra, e o trono emitia uma luz prateada que o protegia bem. Assim que os 2 pilares meio quebrados foram combinados em uma série de sons estrondosos, soou como se fosse um gigante adormecido que acabou de acordar. Todas as gravuras mágicas e matrizes no altar mítico foram ativadas, e elas se iluminaram como os vasos sanguíneos de um corpo humano. O sangue de Fei que pingava no pilar de pedra agora se fundia com a energia mágica, e feixes grossos de luz prateada apareciam. Havia 9 feixes de luz espessos em cada nível do altar. Assim que essas luzes apareceram, o altar mítico começou a girar. Era uma cena majestosa, pois cada nível no altar girava na direção oposta à que ficava abaixo, e suas velocidades também eram diferentes. Alguns giravam no sentido horário, alguns giravam no sentido anti-horário, alguns eram rápidos e outros lentos. Como se fossem 9 rodas incontroláveis do destino, pareciam combinar dezenas de milhões de possibilidades e tentar calcular o passado, o presente e o futuro.